Vamos falar hoje sobre responsabilidade civil do Estado. Esse é um tema clássico de direito administrativo, e vamos entender desde o conceito até a evolução histórica. Primeiro, o conceito. A responsabilidade civil é a obrigação jurídica de reparar danos patrimoniais e morais causados a terceiros. Agora, no âmbito administrativo, isso significa o seguinte: o Estado tem o dever de indenizar prejuízos provocados por seus agentes, quando esses agentes estão atuando nessa qualidade. E onde a Constituição trata disso? No artigo 37, parágrafo 6º. A ideia central é simples: sempre que a atuação estatal causar um dano juridicamente indenizável, nasce o dever de reparar. Isso, claro, observando os requisitos previstos pela Constituição e pela jurisprudência. Agora vamos entender a primeira distinção importante, que é bastante explorada pelas bancas: responsabilidade contratual versus responsabilidade extracontratual. Responsabilidade contratual x extracontratual. Responsabilidade contratual. A responsabilidade contratual decorre de um vínculo contratual entre o Estado e o particular. Pensa em exemplos como inadimplemento contratual, atraso de pagamento, descumprimento de cláusulas administrativas. Essa responsabilidade é regulada principalmente pelo direito dos contratos administrativos. Responsabilidade extracontratual. Já a responsabilidade extracontratual é diferente: não existe nenhum contrato entre o Estado e o lesado. O dever de indenizar nasce diretamente da atuação estatal. E repara que essa modalidade recebe várias denominações: responsabilidade civil do Estado, responsabilidade aquiliana, responsabilidade extracontratual. É justamente essa modalidade que está disciplinada no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição. Isso nos leva ao próximo ponto: a responsabilidade aquiliana. A doutrina usa essa expressão como sinônimo de responsabilidade extracontratual. De onde vem esse nome? Da Lex Aquilia, do direito romano, um diploma que estabeleceu regras para a reparação de danos independentemente da existência de contrato. Ou seja, quando a Constituição trata da responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes, ela está disciplinando justamente essa responsabilidade extracontratual, ou aquiliana. Agora vamos falar da finalidade da responsabilidade civil do Estado. Ela tem uma dupla finalidade. Dupla finalidade da responsabilidade civil do Estado. Finalidade reparatória. Ela visa recompor o patrimônio material ou moral do particular lesado. Isso aparece, por exemplo, na indenização, na compensação por dano moral, no ressarcimento de despesas. Finalidade preventiva. Ela estimula o poder público a organizar melhor os seus serviços, reduzindo a ocorrência de danos. Isso quer dizer que quanto maior o risco de indenizações, maior o incentivo para a fiscalização, para o treinamento, para a organização administrativa e para a melhoria da prestação do serviço público. Vamos agora para a evolução histórica. Essa evolução acompanha a própria transformação do Estado. E a sequência histórica cobrada em concursos é esta. Sequência histórica da responsabilidade civil do Estado. Irresponsabilidade. Teorias civilistas. Culpa administrativa. Risco administrativo. Modelo constitucional brasileiro. Esse esquema é um dos mais importantes da matéria, então vale a pena guardar essa ordem. Vamos entender cada etapa. Primeiro, a teoria da irresponsabilidade do Estado. Ela foi adotada durante o Estado absolutista. A ideia por trás dela era que o soberano não poderia cometer erros. Daí surgiram expressões clássicas como de king quem do Nurong, ou, em francês, le roi ne peut mal faire. Consequências da teoria da irresponsabilidade. O Estado nunca respondia pelos danos. Não existia direito de indenização. Prevalecia a autoridade absoluta do monarca. Hoje essa teoria está totalmente superada no Estado democrático de direito. Características da teoria da irresponsabilidade. Estado absolutamente irresponsável. Ausência de indenização. Poder absoluto do monarca. Inexistência de controle judicial. Agora, como se deu a superação dessa irresponsabilidade? Durante o século XIX, consolidou-se a compreensão de que o Estado também deveria responder pelos danos que causasse. O fortalecimento do Estado de Direito levou ao abandono dessa teoria hegeliana. Marcos históricos de abandono da teoria da irresponsabilidade. Estados Unidos, Federal Tort Claims Act, de 1946. Inglaterra, Crown Proceeds Act, de 1947. Esses foram os últimos países relevantes a abandonar oficialmente a teoria da irresponsabilidade estatal. Depois disso, surgiram as chamadas teorias civilistas. Nelas, o Estado poderia responder, mas só em hipóteses específicas. Ideias predominantes nas teorias civilistas. Distinção entre atos de império e atos de gestão. Necessidade de comprovação de culpa do agente. Repara que essas teorias ainda tinham forte influência do direito civil. Depois, foram substituídas pelas teorias publicistas. Quadro comparativo das teorias de responsabilidade do Estado.
Teoria, responde, exigência de culpa. Irresponsabilidade, não responde, não se aplica. Teoria civilista, responde em algumas hipóteses, exige culpa. Culpa administrativa, responde, exige culpa do serviço. Risco administrativo, responde, não exige culpa. Agora vamos revisar com alguns flacards. Flacards de revisão. A responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º, é contratual ou extracontratual ou aquiliana. A responsabilidade aquiliana depende de contrato? Não. A teoria da irresponsabilidade ainda vigora? Não, está totalmente superada. Qual teoria predominava no absolutismo? A teoria da irresponsabilidade. Qual teoria sucede às teorias civilistas? A culpa administrativa, também chamada de faute do service. E é assim que fechamos esse panorama sobre conceito, espécies e evolução histórica da responsabilidade civil do Estado.